Calma. Antes de você ir pro corte, deixa o like e se inscreve aqui no Futeboltec pra fortalecer. Valeu, bom corte. Há, na visão de muitas pessoas, certa confusão quando falam sobre a questão do viés ideológico da Globo, né? A Globo que, por exemplo, lá no fim dos anos... Primeiro, a Globo que em dado momento apoiou a própria ditadura, já pediu desculpa por conta disso e tal. Em 88, teve a edição do debate lá entre Lula e 89. Collor, 89, que ela também se desculpou. Por manipular, né? Né, o próprio Boni já deu declarações de como eles colocaram o Collor ali numa situação estética para que conversasse mais. Então a Globo tinha uma clara predileção ali. Só que aí depois, com a eleição do Bolsonaro, que culminou, todos os acontecimentos se culminaram na eleição do Bolsonaro, havia um embate claro ali entre as duas partes, o próprio Bolsonaro e a Globo. O Bolsonaro falava a respeito da Globo várias vezes, falava que ia tirar concessão pública, etc. E abriu muito essa... E aí começou-se a se falar nos últimos tempos que a Globo é de esquerda, coisa que a Globo nunca foi. Você trabalhou lá há 30 anos, né? 35. 35 anos. Estando lá, com esse background todo que você tem nos trazido aqui e traz em todas as suas participações, falas e tudo mais, sobre aquilo que você pensa a respeito em termos ideológicos, e tendo trabalhado lá durante 35 anos, o que é a Globo em termos ideológicos? Você conseguiu perceber isso nesses 35 anos? Olha, sim, a Globo ela é plural, a Globo é complexa, e a Globo tem várias facetas. E a Globo é um negócio, né? E é muito importante eu falar isso, porque um negócio é para dar dinheiro, né? Para ter audiência, para dar dinheiro, para vender seus produtos, que pagam um modelo, né, que vive em torno de anúncios. Então, a Globo foi gerida por uma pessoa de direita, originalmente a família Marim, né, que é uma família de direita. E eu respeito isso perfeitamente. Acho que todo mundo tem direito a ter sua opinião, sem problema nenhum. Embora uma televisão pública seja uma concessão pública. Que tem umas certas obrigações. Todos os canais, não só a Globo, têm uma obrigação de certa quantidade de produto nacional, de certo jornalismo. Existem algumas questões ali que eu acho que são um pouco monitoradas pela sociedade de uma maneira geral. Porque você pode ou não renovar a concessão. É diferente de um jornal, por exemplo, que você pode ter o teu jornal e fazer o que você quiser, né? Mas uma televisão não é assim. Agora, é importante a gente pensar, gente, que para você ter uma televisão, ou uma rádio, ou um jornal, ou mesmo um site de notícias hoje na internet, você tem que ter o quê? Dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro no mundo, de uma maneira geral? É a direita. Os ricos. Os ricos, de uma maneira geral, são pessoas que estão bem com o mundo como ele é. E porque ali eles ganham dinheiro, ali eles estão bem. Então, em qualquer país, as televisões, os jornais, a mídia tradicional, ela é bem mais à direita do que à esquerda, sem dúvida. Qualquer país. Dito isso, aí voltando para a Globo aqui, a história da Globo, como ela começou já na ditadura, como TV Globo, etc e tal, é claro que ela começa com essa raiz, ganha dinheiro pela direita, e é verdade que teve essa questão do... Eu já era da Globo em 89, eu tenho em 87, eu estava aqui em São Paulo, que foi quando teve a eleição, que era a final do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo. Eu ia fazer um vivo até, estava com um satélitezinho, e me tiraram o caminhão para levar para o esconderijo onde estava o Abílio Diniz, tinha sido sequestrado. E ali se plantou umas camisetas do PT, como se os sequestradores fossem PT. Isso foi na véspera da eleição. Caramba, cara. Muito estranho tudo que aconteceu. A edição do debate foi errada. Tudo isso é verdade. Como eu acho, por exemplo, que a atuação da Globo durante a Lava Jato, eu achei que foi muito grave também. Muito grave. Não acho que foi só a questão... Já teve vários relatos importantes de assessores dizendo que a Globo comprava tudo. O que o Bolsonaro, o que o Deltan e o Sérgio Moro passava, botava no ar. Não houve... Eu acho que a mídia brasileira não foi bem durante a Lava Jato, de uma maneira geral. A mídia brasileira não acrescentou, em termos de investigações, coisas além. É como se a mídia brasileira estivesse recebendo na boquinha, na colherzinha,
do Moro e do Deltan a sua ração diária de informações e escândalos. Que eu acho que a gente foi mal. Quem cobriu mais desse jeito de não receber na boquinha foi o Intercept, né? Sim, mas aí Intercept não era a mídia tradicional, né? Era outra proposta. Outra proposta, e muito mais pelo lado da esquerda. E sem a representatividade e o peso dessa Globo, mídia tradicional, exato. É muito menos de uma Globo. O que acontece? Essa mesma Globo, que eu acho que com razão merece críticas em relação a essa decisão de em temas tão importantes ter desvirtuado a cobertura e a verdade. Agora, essa mesma Globo é a Globo que criou o produto cultural mais importante do Brasil das últimas décadas, que são as novelas. Quer dizer, as novelas salvam todo um setor de dramaturgia, os melhores atores e atrizes, roteiristas, escritores, literatura, música. A valorização da cultura brasileira passa muito pela TV Globo. Muito pela TV Globo. A produção nacional, se você vai... Eu fui correspondente em Paris 4 anos. E a França é o país que mais separa dinheiro para a cultura. Agora, no horário nobre, né, 8, 9 da noite ali, nas televisões francesas é tudo seriado americano. Na Globo não é. É produto brasileiro. Então, eu sempre falo isso, que como uma pessoa que estive lá dentro e tive orgulho de trabalhar na Globo, acho que o Globo, uma das coisas bem feitas no Brasil, é a TV como TV, independentemente da questão ideológica, mas é um produto muito bem feito. Se você compara no ar o que é uma TV Globo para uma outra televisão de outro país, a Globo, em geral, é melhor. Eu diria que a esquerda brasileira tem uma dificuldade com a Globo que a direita brasileira tem dificuldade com o PT. Por que eu digo isso? Que é inegável que o PT, com os erros do PT, fez coisas muito boas para o Brasil. E que o Brasil andou para frente em várias áreas com o PT. Nos 2 governos do Lula, no primeiro governo da Dilma, e agora eu acho que tem coisas muito bem feitas com o PT. Equívocos, sim, erros, sim, mas mesma coisa. E eu acho que a Globo é a mesma coisa. Eu acho que, por exemplo, eu acho que nós, como sociedade, a gente cobra da Globo muita coisa e a gente não cobra dos outros canais. Por que a gente não cobra dos outros canais? Por que a gente não se incomoda que os outros canais de televisão brasileira não deram um salto de qualidade e não se posicionaram também de uma maneira melhor em relação a essas grandes questões, desses grandes momentos? Não, tudo bem, a Globo é um pouco, porque ela estava tão em cima, em termos de audiência, etc. Tal, ela, claro, que vai captar mais desse olhar e, portanto, dessa acusação. Mas, por outro lado, eu acho que a Globo teve coisas positivas que outros canais não tiveram, pelo menos não nesse nível, entendeu? E eu acho que, estou falando até, por exemplo, da área do esporte, que eu trabalhei também muito, ou mesmo na área internacional, que eu também trabalhei muito. Quer dizer, a Globo teve um papel e tem um papel, às vezes, de cobertura internacional, agora muito menos, eu até eu pedi sair em grande parte por causa disso. A Globo hoje é muito menos ambiciosa em relação a cobrir coisas lá fora do que já foi. Agora, ainda assim, a Globo fazia, sabe? E onde outros não faziam tanto, ou faziam muito menos correspondentes, menos estrutura, menos tudo. Quer dizer, eu acho que nós, como país, a gente devia exigir das nossas mídias uma cobertura internacional melhor, sabe? Até para a gente entender como é que a gente está no mundo. A gente está atrasado aqui, mas a gente estava tão bem aqui, estamos bem ali. Enfim, e a gente não faz isso. Então, eu acho que na Globo eu escolhi 2 áreas que me protegeram um pouco de coisas que me incomodavam na Globo, que foi a área internacional e a área de esportes, que eram áreas onde isso tinha menos problema. Quer dizer, eu podia falar coisas sobre a política de outros países, que se eu tivesse no Brasil para falar disso, do que estava acontecendo no Brasil, eu acho que ia incomodar um chefe ou outro e essa coisa não passaria, com certeza. Eu nunca cobri Brasília, por exemplo, pela Globo, né? E tenho alguns senões. Mas eu acho que, por exemplo, com todas as discordâncias, e é claro que política sempre vai ser uma coisa muito plural. Se hoje você concorda comigo, amanhã você já não concorda, para esse assunto sim, para esse assunto não. Agora, eu gosto da Globo News. Eu acho que a Globo News, no geral, tem uma cobertura muito importante. E repito, e eu acho que a esquerda devia prestar atenção, a Globo News no 8 de janeiro foi fundamental. Foi fundamental. Porque a Globo News ficou no ar, a Globo News virou TV Globo, não sei se vocês lembram disso, a Globo chegou uma hora que botou no ar a Globo News, e ficou denunciando o que estava acontecendo ao longo daquele dia inteiro.
Ao longo do dia inteiro. Isso é Sabe? E importantíssimo depois mesmo. foi muito forte na defesa da democracia. Então, não é porque a Globo errou lá atrás, em vários momentos, e vai eventualmente continuar a errar para certos temas, que a gente pode negar o papel, por exemplo, na Covid. Eu acho que a Globo foi fundamental. Fundamental. Sem dúvida. A Globo salvou vidas. Como eu acho assim, então teve momentos da Globo que ela foi muito boa. Muito boa. E momentos que ela foi mal. Agora, eu acho que nós todos somos um pouco assim na vida, né? Quer dizer, nós todos temos momentos que a gente dá uma vacilada. E que agora, é claro que eu gostaria de uma Globo mais democrática. Eu acho que a Globo às vezes falha, não tanto no que ela diz, mas no que ela não diz. Nos assuntos que ela não trata, entendeu? E assuntos que ela não quer tocar. Por exemplo, lei da Previdência. A discussão sobre a Previdência. Ela estava a favor da mudança e ela não deixou ninguém do contraditório falar. Ela não deixou falar, mas quem? Ok, vamos mudar. Mas quem está pagando essa conta? Basicamente quem ganhava pouco. Quer dizer, no judiciário, nos militares, na coisa que também continuou com uma previdência altíssima e não se falou nisso, entendeu? Teve, na questão própria da mudança da lei trabalhista, ainda com o Temer ali, eu acho que também houve... Ela escolheu um viés dela, uma opinião dela, como ideologia de direita dela, que ela tem direito, mas aí não foi um jornalismo, eu acho, bem feito. Não foi. Assim, então eu acho que ela escolhe certas coisas que ela define como, para mim, é importante. Isso aqui eu não vou enxergar a opinião alheia.